Essa aqui vai para você que defende pastor a unhas e dentes, né? Essa aqui vai para você que costuma dizer assim: vamos ajudar nosso pastor. Tadinho do nosso pastor, a seara é grande para ele. Nosso pastor precisa de ajuda, tá passando muita dificuldade, muita luta nosso pastor passa, né? Isso aqui é para você, ó. Salários e benefícios de um pastor da Assembleia de Deus. Vamos ler comigo? Isso é para você que defende pastor, que diz: não, nosso pastor, tadinho do nosso pastor, nós temos que ajudar nosso pastor, temos que ajudar, tadinho do pastor, tadinho, tadinho, o pastor está muito mal, muito mal. Vamos ler aqui, ó. Salários e benefícios de um pastor da Assembleia de Deus. Vamos ler comigo aqui, ó. O salário de um pastor da Assembleia de Deus varia amplamente, geralmente entre 2.000 a 5.000 mensais em igrejas de médio porte, mas pode ser maior ou menor, dependendo da membresia e da região. Ou seja, esse salário dele aqui de 2 a 5 mil, dependendo do rol de membros, da quantidade de membros, de dizimista, esse salário ainda pode ser até maior de 5 mil do que 5 mil reais, tá? Vamos lá. A remuneração, na verdade, não é chamada de salário, tá? Eles não se chamam de salário. Por isso que eles falam que pastor não é assalariado, tá? Conversa fiada. Eles mudaram a palavra de salário e mandaram para pré-benda. Pré-benda. Eles chamam de pré-benda. Não possuem vínculo empregatício na CLT e frequentemente inclui auxílios moradia, transporte e assistência médica. Ou seja, o pastor da Assembleia de Deus, além dele ganhar de 2 a 5 mil reais e podendo ser até mais, dependendo da região e da igreja, né, ele tem também auxílio moradia, ou seja, casa paga pela igreja, transporte, ou seja, carro, ticket, o que possível para ele poder se locomover, fazer sua logística, e assistência médica. Nossa, tadinho do pastor, né? Nossa, quanta dificuldade o pastor está passando. Vamos lá, as principais remunerações. Pré-benda. Variação de receita. Pastores em igrejas menores podem receber ajuda de custo mínima, enquanto as grandes igrejas, como megatemplos, podem pagar valores significativamente mais altos. Benefícios comuns. Vamos ver, além da pré-benda, vamos ver os benefícios que os pastores têm da Assembleia de Deus. Auxílio para moradia ou aluguel ou casa própria paga pela igreja. Auxílio moradia é aluguel que a igreja paga para ele, ou até uma própria casa que a igreja fornece para ele. Uma ajuda de custo para o veículo, combustível e, em alguns casos, plano de saúde. Já viu quanto está um plano de saúde hoje, meu irmão, para você pagar para sua família? Você já parou para pesquisar o preço que está um plano de saúde para você pagar a sua família? Tadinho do pastor, hein? Nossa, esse aqui é da Assembleia de Deus. Depois nós vamos ver de outras igrejas. Vamos lá. Natureza do vínculo. Segundo a lei número 14.647 de 2023, não há vínculo empregatício. Portanto, pastores não recebem 13º, férias remuneradas ou FGTS, sendo considerado contribuintes individuais. Porém, tá? Em algumas igrejas é pago sim o 13º, e inclusive em algumas igrejas é remunerado também, tá? Um FGTS do pastor, que quando ele faz a jubilação, que ele se aposenta, né? Após 65 anos de idade, o pastor tem essa, segundo a igreja, ele tem essa opção de jubilar, e ali ele se jubila com a remuneração de um fundo de garantia que a igreja paga para ele, tá? Vamos lá. INSS. O pastor é responsável por recolher seu próprio INSS. Vamos lá. Geralmente a alíquota de 20% sobre a pré-benda, tá? Fonte de renda. A remuneração provém das ofertas dízimo voluntárias dos membros. Ou seja, isso tudo aqui que você está vendo aqui, que tadinho do seu pastor, é você quem paga, tá? Isso tudo aqui é você que está dando. É você que tá patrocinando isso aqui, tá bom? Isso aqui para você ver, não tem como é que se fala? Não tem
Nenhum tipo de imposto é tirado daqui, tá? A não ser o INSS, que o próprio pastor ele tira ali e paga o seu INSS, tá bom? A estrutura salarial varia, pois cada igreja local tem autonomia para decidir a remuneração de seus ministros. Vamos lá, a gente viu aqui está falando da igreja Assembleia de Deus, né? Vamos ver a quadrangular? Vamos ver a quadrangular. Já volta aí já. Vamos lá, agora é a vez do evangelho quadrangular. Quanto ganha e quais os benefícios que tem os pastores, coitadinhos dos pastores, né? Do evangelho quadrangular. Eles sofrem muito, né? Os pastores do evangelho quadrangular, eles sofrem muito, né? A labuta é grande, né? É grande a seara, então eles sofrem, né? Os irmãos ficam com pena deles, tadinho, vamos ajudar os pastores. Os pastores estão muito cansados, precisam de ajuda nossa, né? Vamos lá, quanto ganha e os benefícios um pastor do evangelho quadrangular? Vamos lá. A remuneração, né? Que na verdade eles não chamam de salário, porque se eles chamassem de salário, entraria para a CLT, né? E entrando para a CLT, eles teriam que pagar impostos, né, ao governo. Então eles não chamam de salário, eles chamam de prebenda, né? De prebenda, eles falam que é uma ajuda de custo para o pastor, né? Uma ajuda de custo de aproximadamente 5 mil reais, ou até mais. Nossa, que grande ajuda de custo. Vamos lá. O salário e os benefícios na igreja quadrangular variam significativamente de acordo com a função: pastor, titular, auxiliar, obreiro, diácono, o tamanho da igreja e o local e a região. No Brasil, o pagamento pastoral é geralmente tratado como prebenda, como eu já expliquei aqui. Eles botam prebenda porque eles não querem pagar imposto ao governo, né? Eles querem ficar livres de imposto. Ou ajuda ministerial. E não como um salário CLT tradicional, como eu já expliquei, sendo financiado por dízimo e oferta, ou seja, são financiados pelos próprios membros, tá? Pelos próprios obreiros e dizimistas, tá? É por isso que eles ficam loucos quando a igreja está esvaziando, né? O hall de membros está diminuindo, eles ficam loucos, ficam desesperados, né? Eles querem igrejas cheias. Quanto mais igrejas cheias de gente, mais dinheiro no bolso dos pastores. Essa é a negociada, tá? A remuneração, prebenda, salário, né? Pastores, né? E pastoras auxiliares. As estimativas baseadas em relatos indicam uma faixa ampla. Em algumas regiões, a média anual relatada varia entre 24 mil anual a 49 mil reais por ano, aproximadamente 2 mil a 4 mil reais por mês, dependendo ser maior ou menor, dependendo do tamanho da igreja. Ou seja, um pastor presidente da quadrangular, ele ganha entre 24 mil a 49 mil anual, tá? E entre aproximadamente 2 mil a 4 mil mensal, tá? Podendo ser maior, ou seja, se a igreja for grande, ainda é maior. Deve passar dos 5, 6 mil reais o salário de um pastor, tá? Fora os benefícios, né? Em Nova Iguaçu, relatos indicam uma faixa de remuneração entre 2 mil a 4 mil reais para pastores. Diáconos, o salário médio nacional para a função de diácono na estrutura quadrangular é estimado em torno de 5 mil, tá? Embora isso possa variar, algumas fontes citam valores menores. O auxiliar administrativo, a média salarial pode ser inferior, próximo a R$1.000 e 1.500 para cargos de suporte, tá bom? Agora vamos olhar os benefícios dos pastores, tá? Os benefícios. Como não há vínculo trabalhista, carteira assinada, como eu falei, eles não querem pagar imposto para o governo, tá? Por isso que eles botam a igreja como instituição sem fins lucrativos, justamente para não pagar imposto para o governo, tá? Como não há vínculo trabalhista na CLT, ou seja, carteira assinada para pastores, em muitos casos os benefícios são estruturados como uma ajuda de custo, ou seja, uma ajuda de custo de 5 mil reais, mais os benefícios que eu vou falar aqui, tá?
Quais os benefícios, além da ajuda de custo de R$ 5.000, quais os benefícios que os pastores têm? Vamos lá. Auxílio moradia. Muitas igrejas fornecem casas pastoral, moradia custeada pela igreja. Muitas igrejas fazem o seguinte: ou eles alugam, né, pagam um aluguel para o pastor próximo da igreja, ou eles até compram uma casa para o próprio pastor, tá? O pastor está morando ali, para ele estar trabalhando próximo à igreja, né? Vamos lá. Ajuda de custo, auxílio combustível, ajuda de alimentação, ou seja, deve ser um ticket de alimentação diário de até R$30 a R$25 para ele poder se alimentar, ou seja, ele não tem gasto com a alimentação de dentro de casa, né? Ele não precisa fazer compra porque ele já ganha um vale alimentação de R$30. Se você botar R$30 por 30 dias, você vai ver o valor que vai dar. Só você fazer a conta aí, né? Ajuda de custo, alimentação, ajuda financeira para despesas pessoais. Eles ainda ganham uma ajuda de custo, além do salário, da prebenda, além da moradia, tá? Além do auxílio combustível, auxílio alimentação, uma ajuda financeira para despesas pessoais ele ganha, tá? Vamos lá, previdência. É comum que o pastor contribua como contribuinte individual na INSS. E em alguns casos a igreja ajuda com o valor, ou o valor já é calculado considerando o recolhimento, geralmente entre 20% sobre a prebenda. Ou seja, até o INSS do pastor, né? Que ele não é da CLT, né? Então ele tem que pagar do próprio bolso o INSS dele. Na quadrangular, em alguns casos, a igreja ainda paga esses 20% do INSS do pastor, ou seja, ele não tem custo nem com isso, entendeu? Vamos lá, vamos continuar. Sem vínculo na CLT, pastores não têm direito ao FGTS, 13º salário ou férias remuneradas, pois a relação é considerada vocacional e religiosa. Prestação de contas. A prebenda é calculada somando todas as ajudas mensais, sobre o qual pode incidir imposto de renda, se ultrapassar a faixa de isenção, tá? Então, assim, você vê que de coitadinho, tá? De coitadinho, esses pastores não tem nada, tá? Além de receber a prebenda, né, que é o salário deles, até R$5.000, né? Auxílio moradia, auxílio gasolina, né? Auxílio ajuda de custo, né? Auxílio nas suas ajudas pessoais, né? Vale alimentação, tá? Eles também têm, tá? É porque não tá falando aqui, mas também tem. Se você pesquisar na sua igreja aí, você vai ver que o pastor também ele tem um plano, tá? De quando ele jubilar, tá? De quando ele jubilar, ele pega uma porcentagem, como se fosse um FGTS, para que ele venha se sustentar após a sua jubilação. Ou seja, ele vai se jubilar, né? Como se fosse uma aposentadoria. Ele não vai mandar mais na igreja, né? A parte estrutural da igreja não vai ser mais com ele, a parte administrativa vai ser com outro pastor. Porém, ele vai continuar recebendo o mesmo salário que ele recebia, mesmo não fazendo as funções administrativas que ele fazia. Ou seja, tem direito até à aposentadoria. Em algumas igrejas, tá? Em algumas igrejas, através do meu estudo, eu descobri que até a casa pastoral, depois que ele se jubila, a casa pastoral passa a ser dele após a jubilação. Então, irmão, me desculpe você que vem aí falar, tadinho do meu pastor tá precisando de ajuda. Meu irmão, às vezes você tá numa dificuldade até para comer um ovo. Tu tá com pena do teu pastor recebendo tudo isso aqui, essa ajuda de custo. Então, irmão, ó, graça e paz pra vocês aí. Aqui é o beijo do brabo. Tamo junto aí, ó.